vai fazer o seguinte, então. Eu vou abrir ao acaso, já que o acaso não existe, né? E aí eu vou fazer a leitura, um comentário, e a gente poderia deixar a coisa também bem informal, né? Então vocês podem perguntar, questionar, né? Aproveitem aí para a gente poder conversar um pouquinho a respeito. Bem, eu abri aqui a respeito de alimentação. É um tema que é tão tranquilo para o espírita, né? Porque eu considero assim, espírita quando não está trabalhando, ele está comendo. Né? Então, aí a coisa é bastante tranquila. Sinal de que come pouco, então. Oi? Sinal de que o espírita come pouco. É assim a gente espera. Né? Como deve ser a dieta alimentar dos médiuns nos dias de trabalho mediúnico? A resposta é do Raul. A dieta alimentar dos médiuns deverá constituir-se daquilo que lhes possa atender às necessidades, sem descambar para os excessos ou tipos de alimentos que, por suas características, poderão provocar implicações digestivas, perturbando o trabalhador e, conseguintemente, os labores dos quais participam. Desse modo, torna-se viável uma alimentação normal, evitando os excessivos condimentos e gorduras que, independente das atividades mediúnicas, prejudicam bastante o funcionamento orgânico. A grande questão que a gente sempre deve levar em conta, né, tem muita gente que fala assim, olha, em dia de reunião mediúnica eu não como carne, porque carne é de difícil digestão. Só que quando a pessoa vai, então, para a reunião mediúnica, ela fica assim, nossa, eu saí de casa, estava um cheiro de bife, uma coisa impressionante. E a gente fica com aquilo na cabeça, o único espírito que dá para comunicar desse jeito é espírito de boi, né? Então, a gente só fica pensando, o que adiantou essa dieta que a gente fez, essa dieta alimentar? Num processo como esse, redundou em muito mais dificuldade para a gente, durante a reunião, do que em facilidade. Então, o ideal que a gente faça é alimentar-se de tal forma que eu não vá também chegar aqui com um peso danado, onde vai ser necessário direcionar muito mais sangue para o processo digestivo do que para tudo. Então, eu me alimentar na medida certa. Tá? A gente tem que tomar muito cuidado, e eu acredito que eu sei porque que eu abri nesse item alimentação, porque a gente tem também o oposto, aquele que não come. Aí chega na hora da reunião mediúnica, né, os espíritos precisam de fluidos. Existem determinados fluidos que somente os encarnados têm, os desencarnados não têm. Por isso eles também necessitam da gente na reunião mediúnica. Se eles chegam próximos de nós e veem que a gente não tem nenhuma reserva energética, a gente não se alimentou e eles precisam então tirar fluido do vantuil para dar para o Paulo, para que ele possa continuar na reunião mediúnica. Então, o que vai adiantar? O que nós temos que trabalhar sempre é essa questão do caminho do meio. Nem alimentar-se muito, nem alimentar-se pouco. Teve um dia na reunião mediúnica, eu estava trabalhando no passe e de repente eu senti uma dor embaixo da costela, mas foi uma dor como se tivessem colocado a mão embaixo da costela e mexido. E eu levantava para dar passe e o Paulo dar passe, aí o Paulo descia. Eu chegava lá, esticava para dar passe, não conseguia nem dar passe direito e sentava. Na hora da avaliação, o Armando virou Paulo, eu falei, olha, a concentração ela foi mais ou menos. Ele falou, mas mais ou menos por quê? Olha, eu senti uma dor embaixo da costela que eu não sei explicar. E foi assim, prece inicial, dor. E eu fui a reunião inteira com a dor, né? E quando terminou a reunião eu ainda estava com a dor. Aí ele falou assim, mestre Shin está atrás de você. Ele está dizendo que quem não come leva espetáculo. Né? Então,
ele colocou uma sonda aqui debaixo, né, e ficou. E ele está avisando que você ficará com ela durante uma semana. Na próxima semana a gente vai ver como está. A grande questão, então, que a gente tem que ver é, nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Tá certo? Então, tomar muito cuidado com a questão de alimentação. Ah, não, dia de reunião mediúnica eu alimento-me frugalmente. Como que é isso? Aí eu como uma folha de alface, uma folhinha de agrião, né, e uma rodela de tomate. E onde a gente vai ter energia, então, para a gente poder trabalhar? Tá certo? Então, muito cuidado. Também não vou comer uma feijoada para vir, né, para a reunião mediúnica. Tranquilo? Agora tem um outro detalhe aqui. O uso de alguma bebida alcoólica costuma trazer inconvenientes para os médicos? É uma perguntinha. A resposta do Raul. Eu sou muito suspeito, eu adoro o Raul. Todo indivíduo que se encontra engajado nos labores mediúnicos, seja qual for a ocupação, deveria abdicar do uso dos alcoólicos em seu regime alimentar. Ele está falando todo indivíduo. Isto porque o álcool traz múltiplos inconvenientes para a estrutura da mente equilibrada, considerando-se sua toxidez e a rápida digestão de que é alvo, facilitando grandemente que o álcool entre na corrente sanguínea do indivíduo de modo fácil, fazendo seu efeito característico. Mesmo os inocentes aperitivos devem ser evitados, tendo-se em mente que o médium é médium às 24 horas do dia, todos os dias, desconhecendo o momento em que o mundo espiritual necessitará da sua cooperação. Além do mais, quando se ingere uma porção alcoólica, cerca de 30% são rapidamente eliminados pela sudorese e pela dejeção, mas cerca de 70% persistem por muito tempo no organismo, fazendo com que alguém, por exemplo, haja se utilizado de um aperitivo na hora do almoço, a hora da atividade doutrinária noturna não esteja embriagado, no sentido comum do termo. Entretanto, estará alcoolizado por aquela porcentagem do produto que não foi liberada do seu organismo. Muito bem. Mateus é muito categórico, né, com relação a álcool para quem trabalha no campo. Tá? Mateus ele faz uma comparação que a gente pode ser um médium frigideira ou um médium peneira. São os dois termos que ele utiliza. Aquele que se utiliza de álcool em qualquer volume, ele se transforma nesse médium que seria um médium peneiro, aquele que tenta então pegar os recursos de dentro de um recipiente com água e o que sai é somente a taquara da peneira molhada. Aquele que consegue viver sem o álcool, aí notem que essa comparação de Mateus está levando em conta a variável álcool, uso de álcool ou não, porque nós temos que considerar também outras variáveis que vão influenciar na nossa capacidade mediúnica, tá certo? E ele fala que aquele que não se utiliza do álcool é a frigideira, que consegue entrar no recipiente e trazer muito recurso, tá certo? Então esse álcool que a gente ingere, na verdade é um dispersador desse recurso que nós poderíamos trazer para a reunião mediúnica. Além do desequilíbrio que ele vai causar no sistema nervoso, além de todas as alterações orgânicas que ele vai gerar, ele vai também influenciar na nossa capacidade mediúnica. Tá certo? Então, em qualquer dose. E a lembrança do Raul aqui é justamente que nós não somos médiums simplesmente na reunião mediúnica. Nós somos médiums 24 horas por dia. Então, nessas 24 horas por dia, os amigos espirituais podem necessitar de recurso.
Imagina só se os amigos espirituais de repente forem fazer um determinado trabalho próximo à casa do Vantuil. Onde que eles vão para pegar recursos? Eles vão no Vantuil. Se o Vantuil não estiver em condições, eles vão ter que mobilizar a equipe para pegar recursos em outro local. Ah, mas eles podiam muito bem sair da FEAC com recursos, não podiam? Podiam. Mas só que existe, no mundo espiritual, existe uma questão que é aproveitar a energia o melhor possível. Essa nossa ideia de consumo racional de energia, que agora está muito em voga, né? Vamos colocar lâmpadas econômicas para a gente consumir energia de forma mais racional. Temos a mesma quantidade de luminosidade com um consumo mais baixo. Os amigos espirituais já usam isso há muito tempo. Basta que a gente comece a olhar também a natureza, como que é o processo. Quando eu vejo, por exemplo, uma descarga elétrica, por que será que aquela descarga elétrica, de repente, ela vem descendo, ela estava vindo nessa direção, de repente ela muda para lá, de repente ela muda para cá, e nunca que ela desce é toda retinha? Por que será? Já pararam para pensar? Alguém sabe? Por que não é uma descarga? Qual que é a menor distância entre dois pontos? É uma reta. Deveria ser uma reta, não deveria? A grande questão é que o ar por onde está passando essa descarga elétrica, ele possui uma resistência diferente. Então imagina só, a descarga está vindo, aí ela vê que a resistência aqui está maior, para lá ela está menor, então ele desce aqui, porque aqui vai ter um gasto energético menor. E aí ele vem sempre procurando onde o gasto energético é menor. Quando a gente vê, por exemplo, uma raiz de uma árvore, a raiz da árvore ela vai crescendo, 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 ela sempre cresce em linha reta, não é isso? Também não? Não. Essa natureza é toda torta. Né? Depende do espaço. Depende dos obstáculos que ela vai encontrar, porque se ela encontrar uma rocha, ela vai cutucar a rocha até furar, né? Aí ela consegue vazar. O que ela faz? Encontrou a rocha, ela desvia. O que ela está procurando? Está procurando onde tem uma menor resistência. Procurar uma menor resistência não é procurar um menor esforço, é aproveitar melhor a energia. Tá certo? Então tá desviando justamente para que não gaste tanta energia, que seria a energia de furar a pedra para poder ir em linha reta. Ou seja, tudo que existe na natureza está preparado para ter eficiência no consumo de energia elétrica, no consumo de energia magnética, no consumo de qualquer energia. Ou seja, nós podemos ser os instrumentos dos amigos espirituais que estão mais próximos à zona onde eles vão fazer o atendimento. Então é muito melhor que eles busquem a energia num ponto mais próximo. Já viram como que é a energia elétrica em zona rural? Quando alguém, por exemplo, está na zona rural e começa tem um relâmpago perto, a luz já apaga. A pessoa liga um chuveiro, aí a gente assim, a luz vai assim. Normalmente esse pessoal da zona rural está lá na ponta da distribuição da energia elétrica, ele está lá na pontinha. Ou seja, para que a energia chegasse até lá, há uma série de perdas que vão acontecendo. Então, ao invés, porque eles estão cada vez mais distantes da fonte geradora da energia elétrica. Então, ao invés dos amigos espirituais terem que pegar a energia aqui na FEAC para poder levar para o atendimento, onde a distância vai ser muito maior, eles vão então buscar cada um de nós. Tá certo? Então, a responsabilidade é muito grande. Porque imagina só o que é. Chega Mateus com toda a equipe na nossa casa e olha assim, o Paulo está no estado deplorável.
O que eles vão fazer? Tem dias e vão assim, agora a gente não pode atendê-lo, porque ele sabe da responsabilidade dele. Então, nós vamos atendê-lo em momento mais propício. Agora, nós temos um outro atendimento, tem que ir em outro local para pegar a energia que só nós encarnados temos para poder levar para lá. Imagina o que é isso. Diga. Com relação a isso que você disse, o médium, ainda que ele não faça uso do álcool, estando num ambiente que tem o uso abundante de álcool, qual é o prejuízo, ou mesmo que ele não faça uso de forma nenhuma, há algum prejuízo, imaginando, como você disse, a equipe espiritual precisa de uma energia, né? Ele mergulhado nesse fluido, estou falando por conta do carnaval, a gente se reúne, aquilo tudo, mesmo que não se beba, tem algum prejuízo? Assim, o médium, ele, como está aí nesse meio, ele perde um pouco dos recursos dele, o médium? Ok, pergunta muito interessante. Olha só, quando a gente pensa em médium, a melhor imagem que nós temos é a imagem da esponja. Tá? O médium tem uma capacidade de absorção dos fluidos do ambiente muito maior do que aquele que não tem a mediunidade em si, tá certo? O médium tem uma capacidade de expansão perispiritual muito maior do que aquele que não traz a mediunidade como um compromisso nessa encarnação. E nós temos que lembrar que todo o ambiente ele vai conter o padrão do grupo que está ali. Cada um de nós tem uma psicosfera que é uma psicosfera individual. Psicosfera essa gerada pelo nosso padrão de pensamento. Então eu vou aí, entre aspas, contamino toda a energia, todo o fluido que está em torno de mim. E eu entro. Notem vocês, né, que cada um de nós está no meio do fluido do outro que está perto. Né? Tem alguém que está no meio do fluido 24 horas por dia, né, no fluido de outra pessoa. Quando a gente vê uma pessoa grávida, é uma psicosfera junto da outra psicosfera, tá certo? Então, há uma troca o tempo inteiro. Então, se nós pensarmos, tem a psicosfera individual e tem a coletiva. Lembrando sempre que o santo e o pecador, se forem na chuva, eles se encontram, tá certo? Independente, então, de estarmos, eu estou lá, eu estou para brincar, está todo mundo alegre, tudo, eu não vou beber, mas eu estou num ambiente que possui energias que eu vou absorver, tá certo? E quando eu sair, eu vou levar aquela energia. E quem dera se fosse só a energia, porque junto dela vem um monte de amiguinhos também que gostaram da nossa psicosfera, né? Acharam interessantes as nossas ideias, porque às vezes a gente tem uma ideia também que processo obsessivo ele é só relacionado a atos nossos do passado com aquele espírito. Processo obsessivo, ele pode muito bem ser um espírito que se afinizou conosco, sem ter nenhum passado junto de nós. Às vezes a gente nunca encontrou com o espírito, mas o espírito aquela vez ele achou interessante. Teve uma vez, eu li a respeito de uma enfermeira que começou a sentir uma dor no estômago, uma coisa impressionante. E ela procurava fazer exames, não encontrava nada. Até que certa vez, numa reunião mediúnica, comunicou um espírito de um senhor que gostava muito daquela enfermeira e ele tinha desencarnado com um problema no estômago. E só o fato dele se aproximar dela, ela começou a ter os mesmos sintomas dele. A medicina não encontrava a resposta, mas a partir do momento que esse senhor
foi esclarecida e se afastou dela, acabou o problema. Tá certo? Era um processo, né, que aí a gente vai ver um espírito está influenciando o outro de forma negativa, mesmo sem ele saber. Mas ele se afinizou com ela e ele continua. Tá certo? Paulo, aí nesse caso você está falando quando você busca um ambiente por qualquer motivo. E quando esse problema tem na sua casa? Quando alguém na sua casa faz uso constante de álcool? Tá. Oxe. Muito bem. Olha só, a grande questão é, se nós temos condições de acabar com o problema, nós deveríamos procurar fazer. Mas existem determinadas situações que a gente não tem recursos suficientes para poder fazer. O que nós temos que fazer então nesse caso? Todos nós absorvemos as energias e temos ao mesmo tempo uma proteção que vai nos auxiliar. Essa proteção vai ser tanto maior, quanto maior for o nosso esforço, quanto maior for a nossa evolução. Tá certo? Então o que eu preciso? Lembra daquela recomendação do Cristo, né? Vigiai e orai. Desenvolvei então as suas proteções, se não tem condições de fazer com que aquele problema ali acabe. Então nós estamos minorando o processo. Lembrando sempre que, se estão embaixo do mesmo teto, às vezes, a maioria das vezes, é uma necessidade ainda nossa, até que cesse aquela necessidade, né, e ultrapasse também determinados limites, tá certo? Então, mas se estão embaixo do mesmo teto, é uma necessidade nossa de repente de exemplificar diferente para que o exemplo possa alterar ali a situação, tá certo? Então, nosso trabalho de prece pela pessoa, nosso exemplo pela pessoa, lembrando que não estamos no mesmo teto. O dono do bar, que nível de responsabilidade ele tem sobre aqueles que estão fluindo o álcool que ele vende, o dono da padaria e igreja existente? Tá. Isso aí vai depender muito, né? Qual é o grau de lucidez do dono do bar? Qual é o grau de conhecimento do dono do bar? Tá certo? Se ele já tem um conhecimento tal, que ele sabe, ele tem um conhecimento espírita, sabe a respeito das leis dos fluidos, sabe a respeito de tudo aquilo que a gente faz, nós somos responsáveis por aquilo, e ele está permitindo com que outras pessoas se viciem ali dentro do bar dele, tá certo? Ele tem um nível de responsabilidade muito maior. De qualquer forma, se ele vende bebida alcoólica, ele tem responsabilidade sobre. Tá? Se ele vende cigarro, ele tem responsabilidade sobre. Mas quanto maior o conhecimento, maior a responsabilidade. É sempre essa análise, né, de atenuantes e agravantes. Ô Paulo, Okay? Deixa eu só a Jussara fazer uma pergunta. Já me ajudou a achar. Então, ele sobrevive, a sobrevivência dele é isso, o comércio dele. Ele não tem como sair de vender. olha só, a gente tem que levar em conta, cara, e isso é um posicionamento que seria o posicionamento ideal, que o fato de sermos comerciantes não quer dizer que a gente precisa comercializar drogas, tá? Sejam elas lícitas ou ilícitas. Nós podemos fazer a opção, tá certo? Mesmo que você vê que muitas pessoas que fazem a opção de parar de beber bebida alcoólica no início, ela tem uma queda. Depois, ela consegue se recuperar. Tá? Conheço várias pessoas que tinham um estabelecimento comercial e que, várias não, duas, que conseguiram depois. Então, o ideal é que a gente, se é droga, se causa mal para o outro dessa forma tão direta,
Porque a gente pode falar, ah, mas alimento também causa mal se usado em excesso. Sim, mas aí já é uma escolha, né? É um mau uso de algo que é benéfico, tá certo? Diferente da bebida, né? Que não é benéfica. Paulo, complementando a pergunta dele, conheço uma pessoa que era dona de um bar que tem pavor de bebida. Ele dizia, meu Deus, eu hei de perder isso, de desfazer disso, ter um outro emprego. E não conseguia. A gente percebia aquela luta dele constante de se livrar desse tipo de comércio. Coitado, ele passou um longo período tentando, foi difícil para ele. O mais importante é isso, a gente tem que definir, porque existem determinados posicionamentos na nossa vida que a gente tem que definir assim, a partir de tal época eu vou mudar, tá certo? A gente tem que definir essas questões, porque se não, vamos ver como que fica e tudo, né? Sempre fica esperando alguma coisa, como se a mudança tivesse que partir de lá para cá. A gente, né, não pode ser essa questão passiva, né? Eu vou aguardar para ver, né, a coisa mudar. Então a gente tem que ser mais ativo nessas situações. Eu entendo, né, que determinados comportamentos, determinados posicionamentos, às vezes são extremamente desafiadores. Mas a gente tem que lembrar que os desafios são colocados na nossa vida segundo a nossa possibilidade de resolução. Jamais Deus permitiria que a gente tivesse um desafio que não tivesse condições de superar. Eu não consegui, entendeu? Vender e não pagar outro emprego. Eu quero esquecer. Diga, senhora. Só mudando um pouco de assunto. Se você estiver numa festa, onde todos os seus amigos bebem, mas você não está no nível bom, você está naquela festa, mas você mesmo assim não bebe, não está fazendo nada de errado, só continuar bebendo. Você tem você pode se influenciar por Olha só, ele está perguntando o seguinte: imagina que nós estejamos numa festa, a gente não bebe, mas todo mundo ali bebe. Se nós podemos ser influenciados, né, por causa disso, tá? A grande questão nós temos que pensar sempre que eu tenho condições de entrar e sair desta festa do mesmo jeito. Basta nós pensarmos o quê? A batida de uma música, mesmo que eu não goste daquela batida, com o tempo eu estou com o pezinho ali fazendo uma atração. Tá? Então eu detesto determinada música, mas eu estou num ambiente que só tem determinada música. E de repente eu estou com aquela música na cabeça, eu me vejo envolvido. Nós ainda não temos condições de entrar e sair dos ambientes sem sermos afetados, tá certo? Então, vai haver alguma influência? Vai. Qual é o grau? Depende de como eu me vigio lá dentro, tá certo? O mais importante que a gente tem que pensar é que as pessoas que estão bebendo, elas estão colocando então na psicosfera delas esses fluidos alcoólicos. E a gente deve lembrar, né, que a partir do momento que eu penso, só de pensar no álcool, eu atraio aqueles espíritos vinculados ao álcool. O que adiantaria para um espírito se aproximar de mim, por exemplo, que não bebo? Não vai adiantar nada. Né? Um espírito que desencarnou com o vício do álcool, ele vai virar: Paulo, vamos beber. Para mim não adianta. Imagina uma pessoa que bebe: fulano, vamos beber. Fulano vai beber, né? E a pessoa que agora imagina só, você está no meio de várias pessoas que bebem, vários espíritos estão com ela, e esses espíritos também nos influenciam. Existe uma das técnicas de obsessão que os espíritos utilizam, é de trazer espíritos doentes
trazer espíritos que desencarnaram pelas vias do suicídio e se aproximar de nós, só por causa da psicosfera desses espíritos. Se nós entramos num lugar que todo mundo está bebendo, que todo mundo traz a sua nuvem de testemunhas, além dos espíritos vinculados ao álcool, imagina o que fica essa situação. Então é muito cuidado, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Por mais que eu ache assim, não, eu sou forte, eu posso ir lá, eu vou sair de lá batendo o pezinho, cantando a musiquinha, né? E Deus sabe mais o que eu vou sair de lá. Deve ser mais difícil quando a pessoa já usou também, né? E está nesse ambiente, né? Sim, sim. Porque ela vai tá mexendo na memória dela ali do que ela já passou. A nossa memória, ela está muito envolvida com as nossas emoções, né? Basta nós pensarmos assim, qual é o meu registro que eu tenho de quando eu era criança? Se eu começo a rebobinar, eu consigo voltar o Paulo com 4 anos de idade. Ele assim, um portão muito alto. E olha que para criança, né, gente, olha assim, tudo parece muito alto, né? E eu olhava assim, um portão de ferro muito alto, a minha mão assim do lado. De repente um vento e aquele portão bate e eu olho assim, meus dedos tudo amassado, que a mão estava no batente do portão. Que registro é esse que eu tenho? Eu não podia ter um registro melhor, né? Podia ter qualquer registro, né? Mas logo esse. Por quê? Gente, a dor que eu senti, a adrenalina despejada, a emoção que estava ali naquele momento fez com que eu tivesse um alto grau, né, de energia nessa informação. Todas as informações que eu vivi, inclusive aquelas que eu não tive consciência. Quem se lembra de todas as pessoas que encontrou quando estava vindo para a FEAC? Você se lembra? Lembra da pessoa que estava do lado no ônibus? Lembra do carro ao lado que parou? A gente não lembra, mas tudo isso está registrado. Nós temos esse registro, tanto se fizermos ali uma regressão, nós vamos conseguir identificar todo o ambiente, tudo o que aconteceu, tudo o que estava acontecendo no momento. Por quê? Existe esse registro em nós. Mas somente algumas memórias, elas têm uma sobrevida aí maior. A gente consegue trazer para o nível consciente. São aquelas de grande emoção. E essa emoção, tá? E essas memórias eu posso trazer, seja por um cheiro, senti um determinado cheiro, lembrei de fulano. Pode ser por um som, eu ouvi uma música, nossa, eu acabei de lembrar, fulano no dia tal estava fazendo isso, isso e isso. Então eu posso despertar a minha memória de diversas formas. Imagina uma pessoa que tem esses registros do álcool. Para ela é um desafio muito grande, porque ela entra no ambiente, ela vê alguma coisa, desperta. Ela ouve alguma coisa, desperta. Ela sente o cheiro de alguma coisa, desperta. O estado emocional também dela, aquele momento ali, ela se vê tomando um gole, alguma coisa assim. Então, realmente não é fácil. É por isso que a gente sempre fala, para quem tem alguma questão ligada a vício, deve sempre evitar 3 coisas: lugares, pessoas e situações. Lugares onde utilizava o vício, pessoas com as quais utilizava o vício, tá? E situações. Eu ia em festas, eu sempre bebia. Tem lugares e pessoas que não tem jeito, gente. Principalmente família que é festeira, nossa, imagina. Desculpa ter ido, mas Então a gente vai que ver assim, se eu for ter que ir naquele lugar, que eu vá então,
Se eu não tenho como, eu não posso evitar porque é uma situação familiar, vai gerar uma série de transtornos e tudo, que eu vá, mas vigie, né? Porque eu tenho que ter algum recurso. Tem uma situação que é muito complicada, porque o álcool, em alguns lugares, é tudo plural. Certa vez eu fui, visitei Ponte Nova, uma amiga, e assim, a conheci no esporte, então 70% das pessoas que praticam esporte não optam pelo álcool, né? Principalmente na adolescência. Aí fui pra casa dela, era aniversário dela. Quando eu cheguei lá, a bebida mais simples que tinha era a pinga. Então, eu levei meu refrigerante, né? Lá vai eu com a minha garrafinha. Mas todo mundo tomava pinga, da avó ao mais novo. Na época eu tinha 14 anos. Era uma prática assim. Nossa, essa daqui é de mel. Aí, essa daqui é não sei o quê. Aí todo mundo dizia assim, o garrafão, não era garrafinha não. Era garrafão andando assim, a festa morrendo solta, né? De tarde, de 2 horas da tarde, com o sol comendo. Eu fiquei assim. Aí eu conversei, falei, nossa, vocês bebem tanto. E engraçado, ninguém caiu de tonto, não. Né? Assim, que a gente imagina, né? Todo mundo ficou muito ficou com certeza, mas ficou tudo bem, diversão. Aí depois eu falei, nossa, vocês bebem muito. Que coisa esquisita. Eu saí lá de São João, né, pra ir lá. Aí ela falou assim, Liana, desde que eu me entendo por gente, as festas lá em casa é assim. A gente não bebe muito, não. Vocês que bebem pouco. Eu dependo do referencial. Ela brinca comigo quando me chama para sair, quando às vezes ela vem aqui de fora, a mensagem é assim, vamos tomar um suco? Aí ela ainda brinca assim, eu vou tomar suco gummy, porque eu falei, esse suco vocês tomam é suco gummy. Eu não concordo não. Aí é complicado, assim, quando a gente está falando dessa questão, por conta da família, né? Que ela não é minha familiar. Mas eu imaginei que a gente está um afeto muito bacana. Se eu fosse daquela família, como que eu ia fazer? Assim, eu penso que eu manteria a minha postura. Tanto é que não, para o meu entender, eu não fui abalado, não senti vontade. O povo rodava, passava por mim, não. Agora você vai, sente o cheiro, olha que cheiro bom. Eu só fazia assim. Olha, não estou sentindo cheiro de nada bom. Nossa Senhora, essa daqui é até de uma expressão que eles falavam assim, parece até um veludo. Eu falei, meu Deus do céu. Então, assim, como que esse processo assim, igual ela falou, né? Você está numa família festeira, na minha casa, meu pai usa álcool, por mais que a gente fale para ele, semana passada eu falei, pai, o senhor tem gota, por que o senhor fica tomando esse negócio? Eu não estou tirando dinheiro de ninguém, estou tomando com o meu dinheiro e a saúde é minha. Eu falo que eu vou morrer, mas você também. Mas, Paulo, eu acho que todos nós, de uma maneira ou de outra, não sei, já tivemos algum contato. Isso não teria com o álcool. Até na época de estudante, mesmo que a gente sempre tenha hoje, mas lá atrás nós já tivemos. Aqueles que seguem, vamos dizer assim, que tiveram o primeiro contato, seguiram para a linha do álcool, e aqueles que pararam, tem alguma diferença percentual neles? Por que um segue e o outro não? Tem alguma marca desse seguido? Olha só, a grande questão que a gente deve pensar que o álcool, ele realmente tem uma questão cultural. E se nós pensarmos aí para trás, lá nos nossos tempos lá da França, lá para trás ainda mais, nós vamos identificar que a grande maioria de nós, se não todos, temos uma vinculação com o álcool, certo? Quem já tem uma vinculação pregressa, tem uma probabilidade também de nessa encarnação ter uma dificuldade ainda maior com o álcool, tá certo? A grande questão que eu sempre falava para os meninos na mocidade é: não queiram testar se você tem ou não predisposição a. Porque essa questão, né, de nós continuarmos.
Agora, aquele que continua, ele pode continuar, seja por uma predisposição, seja, não, ele gostou do álcool e ele vai continuar, opção dele. Mas nós temos que lembrar sempre, toda ação produz uma reação. Cada ato nosso, nós temos que assumir a responsabilidade sobre. Então não tem como. E não tem como também chegar lá no mundo espiritual, quando virarem assim, você destruiu o seu corpo através do álcool. Não tem como eu falar que eu não sabia. Porque isso a gente sabe. Certo? Eu me lembro uma vez, eu fui num alambique. E aí eu não sei se vocês já viram como que é a produção da cachaça. Lá nesse alambique, eles pegavam, moíam a cana, ainda utilizavam o boi para rodar o engenho, não era um engenho elétrico. Então eles moíam a cana e colocavam uns tanques, não, eram tanques muito grandes e jogavam para poder fermentar. Eles jogavam lá, eles jogavam fubá. Quando eles jogavam fubá e começava a fermentação, alguns ratos gostavam bastante daquilo ali. E eu olhei assim, né, tinha alguns ratos lá dentro. Eu falei, mas espera aí, vocês vão tomar esse negócio com rato dentro? Não, Paulo, não preocupa não, porque é tudo destilado depois. Eu falei, tá bom. Pode destilar para fazer o que quiser, mas tem rato dentro. Tudo bem, né? A destilação vai tirar e tudo, mas só de pensar na coisa já é complicado. Né? Mas, diga, senhor. Só aproveitar o ensejo dela, a minha família também tem o hábito, né, baiano, por sinal, tem o hábito de beber muito. Né? E quando eu parei de beber, a minha família, pelo fato da cultura em si, entre aspas, discriminaram muito essa minha atitude, entendendo como uma ofensa. Muitas vezes eu chegava, eles ofereciam, quando eu falava não, era encarado como uma ofensa. Né? No princípio foi meio complicado, ou melhor, complicado mesmo. Bom, porém depois, né, com o passar do tempo, essa autenticidade da minha atitude de não tomar bebida alcoólica junto a eles, criou-se um certo questionamento. E alguns deles tomaram isso como uma forma sadia de viver e pararam também, pelo exemplo. Não quer dizer que eu sou melhor, mas eu estou querendo mostrar isso, que algumas pessoas, pelo fato de ter família, pelo fato de ir numa festa, principalmente o pessoal mais jovem, né, ou até mesmo os amigos, encarar isso como uma forma também de ajudá-los, de mudar essa cultura, para que a gente também possa ajudar através do exemplo. Acho que é muito interessante. Como você disse, se nós temos um conhecimento, nossa responsabilidade é maior. Se a gente tem essa responsabilidade, que encaremos de forma responsável. No mínimo. Diga. É tudo em família, né? E eu acho assim que o mais interessante, o início é sempre muito difícil. E o mais interessante é você agradecer a oferta sorrindo, né? E sem nunca falar qualquer coisa contra. Porque quando você fala assim, não, isso não é legal, isso não presta, as pessoas te pegam como uma resistência, como se fosse contrária, como se estivesse fazendo qualquer tipo de julgamento. E quando você agradece, sorrindo, permanece nessa posição, aí as pessoas pegam como realmente um exemplo. Com certeza. A gente tem que lembrar, gente, que o começo exige um esforço sempre maior. Tá? Se eu vou começar, eu quero movimentar um determinado objeto, eu começo a empurrar aquele objeto, até eu vencer a força de atrito, até eu vencer então uma lei chamada de lei da inércia, eu tenho que empregar uma força maior. A partir do momento que ele começou a andar, vai com tranquilidade. Tudo na vida é assim. A gente então tem
um momento para poder vencer a inércia. Vencida a inércia, quando a gente entra em velocidade de cruzeiro, as coisas ficam mais tranquilas. Certo? Paulo, esclarece uma coisa sobre a memória do espírito. O Falcone falou que a gente está mais ou menos 40 mil anos na idade da razão. Aí eu fiz uma conta aqui básica, se você matemática, eu sou Então eu fiz uma conta assim de encarnação e tempo espiritual, 130 anos, está muito otimista, tudo bem? Então isso daria 308 existências. Como que isso tudo fica armazenado? Como que essa memória de 308 existências fica armazenada na gente? Só uma coisa, a gente tem que considerar também que não é linear, né? Essa, não, você está fazendo... Tá. Muito otimista. Tudo bem, quase menos. Né? O que seria mais real? 200. A grande questão que a gente tem que considerar é qual que é a expectativa de vida na Idade Média? Qual que era a expectativa de vida 40 mil anos atrás? Eu saía assim que um bicho me comia. Então, a expectativa de vida não era assim tão grande, né? Então, a gente tem que considerar que tem essas variações. Tá? Mas a grande questão, como isso fica armazenado? Não sei. Eu não tenho HD. Olha só, nós temos que considerar o seguinte. Toda memória nossa, né, basta nós vermos quando eu passo por uma iminência de desencarnação, eu não passo como se eu estivesse repassando a minha encarnação. Você já deve ter ouvido muita gente comentar, né? Nossa, eu vi uma série de lances da minha encarnação numa velocidade incrível. Alguns autores dizem que está fazendo uma repaginação de memória, transferindo determinadas memórias para o cérebro perispiritual. Tá? É uma hipótese? É, mas eu acredito muito mais que toda essa informação já está no perispírito. Tá certo? Há esse processo até no auxílio de reflexão. Tá certo? E dá para a gente entender quando nós vemos lá os modelos, lembrando sempre que quando eu crio um modelo é uma tentativa de representar aquilo que é real. Então, quando eu vejo um modelo de um Dr. Jorge Andréia que coloca o inconsciente puro, o inconsciente passado, o inconsciente atual, até a gente chegar ao nível consciente, nós vemos que a memória nos parece que é como uma cebola, onde nós temos camadas cada vez mais internas. E essas camadas seriam os registros que nós temos das encarnações. Como que eu meço, às vezes, a idade de uma árvore? Pelo número de nós ali que tem numa seção dela, tá certo? Justamente por causa dessas camadas. Então, o que nos parece é que a memória também ela deve funcionar dessa forma. Hermínio Miranda fala no livro A Memória ao Tempo que é como se nós tivéssemos mídias. Então eu transfiro de uma mídia para outra. Mas a memória vai estar exatamente onde? É mais provável que esteja no espírito. Por quê? Porque se eu mudo de planeta, eu vou formar o meu perispírito com as substâncias daquele planeta. Se a minha memória ficasse no perispírito, pura e simplesmente, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que repaginar também para jogar para o espírito? Tá certo? Então a grande questão eu não sei te dizer exatamente como ela fica. Mas a gente, né, eu acho que é uma ideia. A grande questão eu consigo num processo, né, de entrar nesse meu inconsciente e ir às vezes cada vez mais fundo. Quando nós estudamos a respeito do sono, os sonhos, o sonambulismo, nós vamos ver no sonambulismo um estado de emancipação da alma mais aprimorado do que no sonho em si. Por quê? Eu estou, é um estado, entre aspas, de sono mais profundo.
para mim. E eu tenho uma capacidade maior de entrar nessa minha memória, tá certo? Quanto mais afastado, quanto mais liberto do corpo físico, melhor a minha capacidade de penetrar nessa memória integral. Se tem isso, essa memória não pode estar no meu cérebro físico, ela tem que estar em outra mídia, né? Não é nesse HD que está aqui, né? Tem que ser em algum outro. Ok? Diga. Paulo, voltando ao exemplo da enfermeira, como que os médicos podem fazer para não absorver esse fluxo de dor? Como que? O médico faz. Médico. O médico. Ah, o médico. Porque às vezes pode acontecer assim, às vezes a pessoa está com uma dor no braço, aí a dor do outro vai passando, mas você fica uns dias com aquela dor. Sabe? Aí às vezes acontece isso, que a pessoa vai fazendo, vai no médico e diz aquilo, não é, deixa a dor fora. Como que o médico faz para não absorver esse tipo de fluido? A grande questão é que o médium, ele é médium, né? E o médium, ele então tem essa percepção muito maior do que nós. Para mim, assim, nesse momento é uma vantagem não ser médium, né? Eu não ouço, não vejo, né? Qualquer coisa. Mas há essa sensibilidade. O que a gente tem que tomar cuidado é se nós estamos retendo as energias do Espírito em nós ou não, certo? Então a grande questão é, tem a sensação, porque houve uma aproximação do Espírito e isso afetou o seu campo energético, você teve essa sensação, é uma coisa. Agora o manter, lembre-se sempre, entregue o Espírito aos amigos benfeitores. Eles têm condições de auxiliar mais esse Espírito. Nesse instante eu entrego esse nosso irmão aos amigos benfeitores que poderão então auxiliá-lo de forma mais efetiva. Que você possa, meu amigo, ir com ele e entrega. Às vezes a gente fica naquela, né? Não, tem um espírito que está precisando muito da minha ajuda ali. O espírito está ali, né? Às vezes ele até tenta, né? Deixa eu sair daqui, né? Mas a gente atrai tanto o espírito, traz tanto o espírito, né? Achando que nós somos os salvadores do mundo, tá certo? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Entrega o espírito e peça aos amigos espirituais para que possam auxiliar. E desliga, tá certo? Vai fazer alguma coisa, vai colocar a mente em movimento. Se preciso, lave o rosto, porque às vezes está acontecendo, a gente está num ambiente e isso acontece. Então vai e faça alguma coisa de tal forma que você saia daquele estado alterado de consciência e de percepção maior do mundo espiritual. Ok? Eu fui socorrer uma vez um rapaz que caiu e na hora que eu socorri é que eu vi que ele caiu de tão bêbado. Socorri, fiz o que tinha que fazer e fui, tomei o caminho da escola da minha filha, que eu estava indo buscar minha filha. Era como se eu tivesse bebido. Eu estava tonta, enjoada, que eu não conseguia fazer prece, não conseguia entrar nessa sintonia para que eu ficasse bem. Eu acionei o SOS, eu falei, olha, estou aqui no meio da rua, estou tonta, me ajuda, faz uma prece. E é assim mesmo. É bem difícil. Entrou, sejam só os fluidos do rapaz, sejam os fluidos dos espíritos que estavam com o rapaz, ou sejam os próprios espíritos que estavam com o rapaz. Eles se aproximam de nós e a gente percebe. Mas vocês mesmos, né? Mas te ajuda aí. Sim, pode ser. Eu acho que nós já passamos do horário, né? São 9 horas e 5 minutos. Agora é a prece? Sim. Muito bem. É algum de vocês? É um voluntário para a prece final, por favor. O Vantuil vai fazer a prece final para a gente. Amigo Deus, amigos espirituais, agradecemos
por este grande momento que nós tivemos aqui, por ter tido mais uma vez a oportunidade de aprendermos e cada vez mais nos aprofundarmos nos assuntos relativos à mediunidade. Agradecemos também pelo nosso dia, para que tudo tenha ocorrido em todos nós, que nós tenhamos sempre em nossa mente orar e vigiar, para que possamos cada vez mais prosseguirmos e conquistarmos mais a nossa meta. Fique conosco hoje e sempre. Muito bem.